galera, vamos falar agora sobre funções dentro do Excel. Bom, primeiro, qual seria uma definição? A função é um procedimento, um conjunto de instruções, uma programação que o Excel tem para receber um valor e retornar outro. Como assim? Vamos melhorar. Quando a gente pensa numa função, a gente pode pensar numa caixinha. Uma caixinha que vai fazer alguma coisa. Exemplo, eu vou fazer a raiz de x. Essa é a função. E aí, a gente tem uma entrada e uma saída. Quando eu coloco x, ele retorna y. Se eu disser que x é igual a 9, y vai ser igual a 3. Porque essa maquininha está calculando a raiz de x. Então, toda função ela vai retornar um resultado. Isso é um fato. As funções comumente recebem um valor inicial que a gente vai chamar de argumento. E retornam um resultado. O argumento ele é inicial. E o resultado seria o valor, a resposta, o valor final. Vamos ver. Uma função é um procedimento utilizado nos softwares de planilhas eletrônicas para simplificar. Para simplificar os processos, os procedimentos, os cálculos. Sua sintaxe é formada por uma palavra reservada que você vai ter que aprender, seguida de um par de parênteses. Então, toda função tem que ter parênteses. Não existe função sem parênteses. Beleza? Toda função tem que ter parênteses. No Excel, essas funções estão disponíveis na guia Fórmulas. Quando a gente clica lá em Fórmulas, a gente vai ter biblioteca de funções. E elas estão distribuídas entre categorias. São mais de 400 funções distribuídas nessas categorias. Aí eu tenho a categoria de funções matemáticas, funções estatísticas, funções lógicas, funções de texto, funções financeiras, funções de engenharia. Há muitas categorias. Se a gente observar, olha lá, olha quantas categorias. E se eu selecionar tudo aqui, olha a quantidade de funções. Pessoal, sem brincadeira, eu dou aula de Excel há mais de 25 anos. Eu peguei o Lotus 1, 2, 3, que precedeu o Excel. Se você me perguntar se eu conheço tudo do Excel, é impossível. Nenhum ser humano conhece tudo do Excel. É muito difícil. Tudo. Até porque as 400 funções são distribuídas em muitas categorias que fogem do meu domínio mesmo. Algumas funções de engenharia eu não conheço. Agora, as que eu não conheço, eu te garanto, não cai na prova. Ou se cair, eu mato por exclusão. Por quê? O que eu mais faço é questão de concurso. E é o que você tem que pensar. Você está estudando para concurso. Então, você vai prever as funções que são relevantes baseado no histórico de questões. Sem falar no universo de ferramentas que o Excel tem. Então, eu estou tentando colocar para você que é impossível saber todo o Excel. E que não é necessário mesmo. A gente precisa conhecer a banca e fazer questões. Assim a gente vai identificando o que é relevante. Dentre as funções matemáticas, a gente vai ter esse universo como sendo relevante. Galera, dependendo da banca, você vai estudar menos ou mais funções. Se você está estudando sem edital, aí a intenção é que você se prepare para o pior, estude o máximo. Ok? Vamos lá. Vamos comentar algumas funções antes da gente ir fazendo as questões e batendo aí o material. A primeira questão que a gente vai aprender, acho que vale a pena até eu destacar essas questões que não necessitam de argumento, que são as questões aleatório e pi. Essas questões, elas não têm argumento.
são funções recursivas. Então, se eu colocar aqui igual a π, qual é o valor de π? 3,14159. Então, π não precisa de argumento. Se eu colocar aqui igual a aleatório, tem sempre um cidadão que me manda uma mensagem depois perguntando: professor, se cair uma questão aleatória na prova, qual vai ser o número que eu vou colocar como resultado? Aí eu fico pensando assim, o que eu vou responder para o cidadão, né, cara? Porque se o nome do raio da função é aleatório, como é que eu vou te dizer o número que vai cair? Aleatório é qualquer valor menor que 1. De 0 até 0,999. Menor que 1. Então, quando eu digito aleatório, ele vai me mostrar um número. 0,11375525. E qualquer modificação que eu faça na planilha, esse aleatório muda. É mesmo? Qualquer mudança na planilha, ele muda. Aleatório. Aí você vai me questionar assim, mas para quê? Para que eu vou usar a função aleatório? Muitas vezes a gente precisa ter uma função aleatória para testar cenários, né? Para testar um comportamento. Será que isso vai dar certo? Eu vou colocar aqui um aleatório com os percentuais para verificar em diferentes cenários. Eu vou estimar 100 vezes aqui para ver qual vai ser o maior valor, o menor valor. Né? Se eu fizer 100 vezes, existem algumas situações estatísticas, probabilísticas, onde você precisa trabalhar com uma função aleatória. E esse número de aleatório entre 0 e menor que 1, ele vai permitir que você, por exemplo, multiplique por 100, e aí você vai ter números, né? Você pode multiplicar esse número por uma constante qualquer e aumentar esse escopo. Eu entendo que os valores do aleatório eles são menores que 1 para você trabalhar rapidamente com uma porcentagem. Né? Quando você multiplica ele por um número, você pega o percentual do número de forma aleatória, enfim. O relevante para a prova é saber a teoria. Então, já com as questões, vocês vão ficar mais confiantes. Agora, as funções π e aleatório, elas não têm argumento. Vamos para a função raiz. Função raiz. Qual é o objetivo da função raiz? Calcular a raiz quadrada de um número. Então, só para ver se vocês estão espertos mesmo. Se eu colocar aqui, ó, raiz de 16. Quando eu der Enter, vai aparecer o quê? Raiz de 16. Quando der Enter, vai aparecer o quê? Vai aparecer raiz de 16, porque toda fórmula deve começar com sinal de igual. Toda fórmula deve começar com sinal de igual. Então, para funcionar, eu tenho que colocar raiz, e aí sim, a raiz de 16. Quando eu der Enter, ó. Beleza? Aí funcionou. Ele calculou a raiz quadrada. Professor, e se eu quiser calcular a raiz cúbica? Aí não tem função. Aí você é obrigado a criar uma expressão, porque não vai ter a função. Se eu quiser calcular a raiz cúbica de 8, eu posso colocar igual a 8 elevado a 1/3. Aí eu tenho a raiz cúbica de 8. Mas não existe uma função para calcular a raiz cúbica. Há determinadas circunstâncias onde você vai ter que construir as suas fórmulas. Não tem função para média ponderada, não tem função para raiz cúbica. Aí você tem que desenvolver,
matematicamente. Ok? Legal. Então a gente já falou raiz. Agora, potência. O que é a função potência? É a mesma coisa que trabalhar com o circunflexo. Se eu colocar igual a 5 elevado a 2, eu vou ter 25, né, que é 5 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que escrever potência de 5,2. Vamos fazer o seguinte, vamos documentar isso. Pega o caderninho aí, vamos colocar logo algumas equivalências. Se eu coloco a raiz de 9, eu posso reescrever isso como sendo o quê? Igual a 9 elevado a 1 sobre 2. Se eu colocar igual a 5 mais 4, eu posso reescrever isso como sendo a soma entre 5 e 4. O ponto e vírgula é um E. Ok? Então, 5 mais 4 eu posso reescrever como soma de 5 e 4. Se eu colocar igual a 5 vezes 4, eu posso reescrever isso como sendo multi de 5 e 4. É a mesma coisa. A função multi calcula o produto. Beleza? Se eu colocar 5 elevado a 2, é a mesma coisa que potência de 5,2. Aí eu te pergunto, se tu tiver que somar dois números, tu prefere colocar o sinal de mais ou escrever a palavra soma? Ah, se for para somar só dois números, eu prefiro colocar o sinal de mais. Perfeito. Agora, se eu quisesse somar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6, eu já começaria a preferir somar A1 até A6. Olha o conceito de referência que a gente já estudou. De A1 até A6. Essa fórmula equivale a 1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. Então, as funções, pessoal, elas surgem para facilitar, para agilizar a criação das planilhas. Tá indo. O nosso objetivo vai ser conhecer. Veja, quociente. Quociente é uma outra que você pode colocar aí. O quociente vai pegar o quê? O resultado inteiro da divisão entre dois números. Vamos voltar. A gente já mostrou, então, raiz, potência, soma, multi. O que é a função fatorial? Fatorial é um número multiplicado por todos os seus predecessores. Então, se eu colocar, por exemplo, fatorial de 5. Fatorial de 5. O que eu vou fazer? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Que é, na matemática, aquele 5 fatorial. Lembra? 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Então, se você digita fatorial de 5, ele mostra o quê? 120. Olha lá. Igual ao fatorial de 5. 120. É o número multiplicado por todos os seus predecessores. Eu estou comentando as funções, mas quando eu chegar nos exercícios, a gente vai explicar melhor, vai rever, vai dar certo. Aleatório é um número entre 0 e menor que 1, maior ou igual a 0 e menor que 1. Π é 3,14, a raiz quadrada de um número, potência, eu tenho base e expoente separado por ponto e vírgula, fatorial, multiplico por todos os seus predecessores. Função mod, também despenca em prova. Mod é o resto da divisão entre dois números. Então, função mod. Se eu colocar igual a mod 13,5,
Quando eu pegar 13 e dividir por 5, eu vou ter 2. 2 vezes 5 vai dar 10 e vai sobrar 3. O que sobra é o mod. O que fica é o quociente. Quando eu trabalho com as funções mod e quociente, eu não posso ter casas decimais. Eu vou ficar restrito aos números inteiros. Então, ó, mod 13 e 5. O resultado vai ser o quê? 3, porque é o resto. E se eu colocar quociente de 13,5, o resultado vai ser 2, que é o valor inteiro. Beleza? Mod é o resto, quociente é o resultado inteiro da divisão. Legal. Voltando. Falamos do mod, falamos do quociente. Função int. O que a função int vai fazer? Vai arredondar para o inteiro. Se eu colocar aqui, igual a int 7,9. Na verdade, o que ele vai fazer é tirar o vírgula 9. A função int arredonda para o inteiro para baixo. Como é que é? Int é inteiro. É a abreviação de inteiro. Só que a função int, ela não vai arredondar de maneira simétrica, para cima ou para baixo. Não. Ela sempre arredonda para baixo. Como é que é a definição dela? Quando eu digito int, ele me mostra. Arredonda o número para baixo até o número inteiro mais próximo. Essa é uma outra observação interessante. Sempre que você tiver dúvida numa função, você pode começar a digitar a função que ele sugere. E aí, quando ele sugere, ele dá a teoria que cai na prova. Que o examinador também pega isso. Então, a função mod retorna o resto da divisão após o número ter sido dividido por um divisor. Estou entendendo. Então, é uma maneira de você estudar. Está com dúvida? Digita lá a função quociente. Retorna a parte inteira de uma divisão. Ele dá a teoria para você. Legal. Vamos fazer algumas questões? Bora fazer questões e depois a gente vai matando aquelas que, porventura, não apareceram. Embora eu devo ter selecionado questões para cada uma delas. Então, veja comigo. Eu vou passar por todas essas funções no decorrer da aula. Pode confiar. A execução no Microsoft Excel 2010 da função aleatório. O que faz a função aleatório? Retorna um número aleatório maior ou igual a 0 e menor que 1. Maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, não. Maior que 0, não. Maior ou igual a 1, não. Maior ou igual a 0 e menor que 1. Gabarito, letra D de delta. Próxima questão. Em uma planilha eletrônica no Excel 2003, a célula A2 foi inserida a equação aleatório vezes π. O que a célula A2 vai apresentar? Aleatório pode variar de 0 até o quê? 0,999, mas nunca vai ser 1. Então, o máximo que ela vai resultar é um valor menor do que o π. Vai ser o valor exato de π? Não. O valor exato de π era se tivesse só o π. Ou se tivesse 1 vezes π. Então, não é o valor exato. Também não pode ser um valor maior que π, porque nunca vai ser maior que 1, a função aleatório. Não vai ser um valor aleatório qualquer entre 0 e 1, porque ele está multiplicando por π. E também não vai retornar erro. Então, o gabarito aqui vai ficar a letra A. Mas se você observar, o examinador ele deu uma mancadinha na letra A, né?
Se você for muito rigoroso mesmo, tinha que estar um valor aleatório qualquer entre 0 e menor que π. Ok? Porque para ser π, aleatório tinha que assumir o valor 1. E o aleatório nunca vai ser 1. O aleatório pode ser 0,99999, mas 1 de fato não será. Então, seria um valor aleatório qualquer entre 0 e menor que π. Dentre as alternativas, eu vou ficar com a letra A. Vamos que vamos. No Excel 2016, versão em português, aí não importa a versão. No Excel, no Calc, a sintaxe é a mesma. Não importa? Não importa. No Excel 2016, versão em português para o Windows, a função potência eleva o número a uma potência. Por exemplo, a fórmula potência 5,2 resulta em 25. Isso é 5 ao quadrado. Uma outra forma de fazer a mesma coisa é usando a fórmula 5 circunflexo 2, gabarito letra B de bravo. Ok? Toda fórmula deve começar com sinal de igual. Para trabalhar potência, a gente usa o operador de exponenciação, que é o circunflexo. Então, o gabarito aí é letra B. Vamos para a Prefeitura de São José dos Campos. Ao elaborar uma planilha, necessita-se elevar um número 20 à potência 5 e colocar essa operação em uma determinada célula. Se eu vou colocar 20 elevado a 5, isso é a mesma coisa que 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ou é a mesma coisa que 20 elevado a 5, ou é a mesma coisa que potência 20,5. São 3 formas de fazer a mesma coisa. Não posso fazer a letra A. A letra C está faltando sinal de igual. Na letra B, não se usa o xizinho. É o asterisco, que é um operador de multiplicação. Por isso que a letra B está errada. Xizinho. Gabarito, então, ficou o quê? Letra D de delta. 20 circunflexo 5. Ok? E na letra E, o sinal de igual está no final, está fora. Então, gabarito aí, letra D. Na ferramenta do Excel, a função que arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo denomina-se int. Por isso que eu adoro as questões, pessoal. Porque quando eu pego o enunciado e a resposta, eu tenho uma teoria. Então, há quem critique. A aula é uma aula de exercícios. Para quem não sabe nada, é uma maravilha. Né? Porque está estudando que cai. Não é uma aula de exercício. As questões foram colocadas para ensinar a teoria. À medida que a gente vai resolvendo, vai vendo como o assunto é cobrado. É assim a minha metodologia. Agora, e as outras alternativas? Round é a mesma coisa que a head em inglês, mas em inglês não cai. Então, round a gente vai cortar. A head é a função para arredondar. Sendo que a função arred arredonda de forma simétrica. E a função arred, ela determina a quantidade de casas decimais que você pode ter. Logo, não necessariamente a função arred vai arredondar para o número inteiro. Por isso, a letra B não é a resposta. Ok? Gabarito aí, letra A de alfa. Próxima questão. Agora veio uma questão de calc. Porque não faz diferença. Excel ou Calc vão ter a mesma sintaxe para as funções matemáticas. Legal. No Apache OpenOffice, no LibreOffice, no BROffice, em sua configuração original, a célula A1 contém o valor 3,1461. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula igual a head a 1,2. Vamos lá, galera. Vamos conhecer a função arred.
Qual é a sintaxe da função arred? É um número que eu vou arredondar e a quantidade de dígitos que eu vou preservar. A quantidade de dígitos após a vírgula. Então, olha comigo. Se eu colocar aqui arred 23,87 ponto e vírgula 1 e vou colocar aqui arred 23, faz junto comigo. 87 não, agora eu vou colocar 83 ponto e vírgula 1. Vou botar mais uma também. Arred 23,85 ponto e vírgula 1. Bora. O objetivo da opção arred é arredondar, meu filho. Arred arredonda, arred arredonda. 23,87 é o número que eu quero arredondar. 1 é a quantidade de dígitos que eu quero após a vírgula. Se vocês observarem, 87, 83 e 85 tem 2 dígitos. Então, não quero que apareçam 2 dígitos. Eu quero que apareça um dígito. 23,87 com uma casa decimal vai arredondar para qual? Quando eu falo que vai arredondar, esse 7 ele vai sair, porque vai ficar uma casa decimal só. Mas o 7 vai impactar que o 8 vire 9. Então vai ficar 23,9. Isso é arredondamento. Se você tiver um produto hoje, você pesou lá na balança, aí você paga proporcional ao peso. Aí deu 23,87. O caixa não tem 3 centavos para te devolver. O caixa pode te dar 10 centavos, mas 3 centavos não existe mais moeda de 1 centavo. Então, ele automaticamente vai arredondar para quê? 23,9. 23,90, né? Porque esse 9 aí está representando o 90. Tá. Embaixo, 23,83 vai arredondar para 23,8. Por quê? Aí você vai ser coerente, né? Tu tem que ter um raciocínio lógico. O objetivo é arredondar. Você pode tanto arredondar para cima quanto para baixo. O 7 vai arredondar para cima. O 3 vai arredondar para baixo. Agora, e quando tiver o 5? Agora que eu quero ver. E quando tiver o 5, você vai se arrebentar, vai ficar feliz, vai se dar bem. Por quê? É só tu lembrar, meu filho, que não tem nada de meio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olha aí. Que droga. Saiu minha tela. Vamos voltar lá. Igual a arred 23,85 ponto e vírgula 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A gente tem 10 algarismos. 10 algarismos. Do 0 ao 4, arredonda para baixo. Do 5 ao 9, arredonda para cima. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, é a metade. 1, 2, 3, 4, 5, é a outra metade. Então, do 0 a 4, arredonda para baixo. Do 5 ao 9, arredonda para cima. 23,85 ponto vírgula 1 vai ficar 23,9. Ok? Vamos para a questão agora? Vamos. O que ele colocou? Arred 3,1461 ponto e vírgula 2. Esse 2 aqui são 2 casas decimais. Ou seja, essas 2 casas decimais vão rodar. Eu já sei que ele vai ter 2 casas decimais. Então, já ficou bem evidente o resultado, né?
porque o 6 é o número que está sendo cortado. Esse 1 não interessa, gente. Nesse 61, eu vou olhar para o 6. 6 está na metade de cima, então vai virar 3,15. Ok? Gabarito letra C. Eu vou arredondar para cima. Vamos lá, galera. Questão do MEC. Essa é uma questão mais difícil. Por quê? Porque ela traz um arredondamento negativo. Então, acaba se tornando uma questão mais difícil. Vamos ver a primeira. A rede 13,759 ponto vírgula 1. Então, a rede 13,759 ponto vírgula 1. Com uma casa decimal, o número ou vai ficar 13,7 ou 13,8. Como eu estou desconsiderando o 59, eu vou estar jogando um 5 fora, esse número vai virar 13,8. Então, eu eliminei a letra A, eliminei a letra E. Ok? Agora, antes de continuar resolvendo, vou dar exemplos. Vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, a rede 256,789 ponto vírgula 1. Vem comigo. A rede 256,789 ponto vírgula 0. A rede 256,789 ponto vírgula menos 1. A rede 256,789 ponto vírgula menos 2. Vamos evoluir esse raciocínio aí, pessoal. Com uma casa decimal, eu estou jogando 8 fora. Vai ficar 256,8. Com 0 casas decimais, o número vai ficar inteiro. 0 é a vírgula. Eu estou jogando um 7 fora. Então vai ficar 257. Por quê? Pensa em dinheiro. 256,78. Se eu quiser ficar com o número inteiro e arredondar, não é justo eu pagar 256. É mais fácil eu perder 12 e pagar 257 do que a pessoa que está recebendo perder 78. Certo? Perder 12 não, 22, professor. Você entendeu. Tá. Agora, embaixo. Menos 1 vai arredondar a unidade. O menos 1 passa para a esquerda da vírgula. O número que aparece como segundo argumento indica a quantidade de dígitos após a vírgula. Como o número menos 1 é negativo, ele está puxando antes da vírgula. E aí, antes da vírgula, eu tenho um 6. Esse 6 vai ficar com 0, porque ele vai ser arredondado. 256, com arredondamento menos 1, eu vou aumentar, vou arredondar o 5 para 6, vai ficar 260. Professor, não entendi. Vou ajudar. A lógica de arredondamento sempre vai ser o quê? De 0 a 4, arredonda para baixo, de 5 a 9, arredonda para cima. Imagina que você foi num restaurante, você foi tirar aquela onda com a cremosa. Sabe quem é, né? Você, então, convidou a cremosa para um restaurante caro, você não é pão duro, você não deu uma lá de Caio, você vai fazer aquela moral. E aí, a cremosa escolheu lá a sobremesa, escolheu tudo, chegou na hora de pagar a conta, o garçom vira para você e fala assim, ó, a conta deu R$ 256,78. Vai pagar como? Aí você tira a carteira, né? Com aquela onda, tira o dinheiro, um monte de nota de 10 para fazer volume. Aí tu deu quanto? 256. Tu só tem nota de 10, tu vai pagar 260. Não é? Tu dá 260 na mão do garçom. Aí o garçom vai pegar o dinheiro e vai sair. Na boa, você vai ficar com a menina esperando o troco. A conta deu 256. Você deu 260. Tu vai ficar esperando o troco, meu filho. Ela vai ficar olhando para a tua cara, pensando se tu vai contar a moedinha. E o garçom vai demorar 15 minutos para trazer esses R$ 3,12 aí da conta.
Fala sério, pô. Tu vai abstrair aquilo. Tu vai falar, não, fica com troco. Esse ficar com troco é tu arredondar. Então, se a conta deu 256, tu vai deixar o troco com o garçom. Mas se a conta tivesse dado 251, na boa, eu acho que eu de propósito eu dava R$300 pro garçom. Que eu tenho que esperar o troco. Mas por que eu ia dar R$300? Para ver se ele me devolve 50, porque eu não acredito que o garçom ia voltar com R$49. Seria muita pão-durice do dono do restaurante me dar os R$49 certinho. Eu estou pagando em dinheiro, pô. O mínimo que ele tem que fazer é me dar, arredondar aquilo para 250, não é? Eu estou querendo que você trabalhe com esse bom senso do dinheiro, pô. A conta deu 258, paga 260. Deu 251, paga 250. Do 250 a 254 é 250. Do 255 a 259 é 260. Essa é a lógica do arredondamento da unidade. O menos 1 arredonda a unidade. Se eu digo para você que o menos 1 arredonda a unidade, o menos 2 arredonda a dezena. E aí, se a conta deu 256 e eu vou arredondar a dezena, aí tu tem que pensar que só tem nota de 100. Tu é bacana. Bacana só tem nota de 100 na carteira, 100 e 200, que eu não vejo há mó tempão. A RED, 256,78. Ponto e vírgula menos 2. Ou seja, a unidade e a dezena vão ficar zeradas. Você vai pensar agora no inteiro. 256, você vai pagar quanto? 300. Aí aquele cara, né, generoso. Aí esse daí ganhou a mulher para sempre. Não é? Pessoal, o que o senhor está colocando tem um tom machista. Não, meu filho, tem um tom didático. O professor tem que ter um caráter didático. Para de ficar levando tudo a ferro e fogo, abstrai. Se não gostou, cara, abstrai de boa. Né? Tolera o tio. O importante é aprender. Não tem nenhum caráter sexista aqui na minha aula. É só exemplo. Voltando. Voltando para a questão agora. A questão coloca igual. Vamos lá. Igual a RED 34,5, ponto e vírgula menos 1. Gente, menos 1 arredonda a unidade. 34 vai virar 30. Então, antes ficou 13,8 e agora é o quê? 30. 30. Acabou a questão. Gabarito, letra D de delta. Ok? E essa última conta aqui, pessoal? Essa última conta é aquela continha da tia Cotinha. Da tia Cotinha? Olha comigo. Já sei que o gabarito é letra D. 70 menos 2 vezes 2 elevado ao cubo. O que eu tenho que fazer primeiro? Sempre que eu tenho a expressão com vários operadores, eu vou fazer primeiro a potência. Então vai ficar igual a 70 menos 2 vezes 8. Agora eu tenho subtração e multiplicação. 2 vezes 8, 16. 70 menos 16, 54. Por isso o gabarito bateu letra D de delta. Ok? Vamos para a próxima. Galera, no próximo bloco, a gente dá continuidade às funções matemáticas, pegando da truncária em diante. Vamos que vamos. Valeu!